eu espero. Tururururu. Bom, não é uma palhaçada, isso aqui é uma coisa séria. É a revisão da segunda fase constitucional, claro que do meu jeitinho, né? Então, antes a gente vai cantar nossa musiquinha, que aqui a gente tem uma música animada para a segunda fase. Vamos lá, turma? Agora, já! 1, 2, 3 e já! Bateria! Agora, vai! Vamos lá! 1, 2, 3 e já! Alegria no coração! Perará, pô, pô! Beleza? Tá vendo? Aqui não é uma segunda fase comum. Gente comum não viaja. Parada é a seguinte. Vamos lá. Eu não sei o que eu vou dar, porque eu dou a segunda fase em 40 aulas de 4 horas, mais 10 horas de vídeo de questões. São quase 1000 horas de segunda fase. Eu não sei o que eu vou dar, nem imaginei durante o dia. Pedi a Deus que desse por mim. Então, assim, Senhor, muito obrigado por estar com a minha turma. Eu não sou capaz de saber o que vai cair na prova, nem imagino, aliás. Mas o Senhor sabe, por isso, Deus, vou te pedir uma parada. Usa esse momento para eu ministrar o que realmente é necessário. E não deixa, Senhor, eu ministrar o que não é necessário. Toca no meu coração, toca na minha cabeça, me dá clareza e discernimento e sabedoria, Senhor. Como tu deste para Salomão redobradamente. Para que eu faça a coisa certa, para multiplicar vidas nesse lugar e através desse Facebook. Para que as pessoas vejam o seu poder. Porque nenhuma honra é minha, nada eu sei, tudo vem de ti. Muito obrigada, Deus, valeu. Parada é a seguinte. A parada é a seguinte. Peças. Se for uma peça inicial que a gente tem, quais são as peças? Ação ordinária, certo? Ação popular, ação civil pública, peças que são ações. Vamos por parte para a gente fazer um replay no cérebro. Ação ordinária é qualquer peça, né? Tipo assim, não tem um cabimento específico, diferente de ação popular. Ação popular, que está no artigo 5º, inciso 73, e que está na lei 7417 de 65, é diferente. Para a peça ser uma ação popular, vocês vão estar defendendo interesses da administração pública, moralidade pública, dinheiro público, dinheiro de licitação. Então, se a administração pública está envolvida no problema, se a administração pública está envolvida no problema, e quem te procura é eleitor, a peça é uma ação popular. Né? É um eleitor querendo defender a moralidade, o dinheiro público, o interesse público. Não tem outra peça senão a ação popular. Já na ACP, que tem natureza jurídica de remédio constitucional, mas que tem uma natureza que foi construída depois, dentro do direito constitucional, na ACP, que você encontra no artigo 129.3, parágrafo 1º, e na lei 7347 de 85, lembrando que já caiu uma ACP, vocês serão procurados também para a defesa de direitos difusos ou coletivos, lembrando que aqui os direitos difusos ou coletivos têm uma amplitude maior. Como assim, professora? Aqui entram os direitos homogêneos individuais, ao mesmo tempo de cada um, mas que pertence a uma classe. Então, lembrando que a ACP que caiu foi a defesa dos direitos dos servidores. Direito homogêneo individual para todo mundo que fez concurso público, de receber o seu salário e ter o exercício das suas garantias. E aí você vai ser procurado na defesa de direito difuso ou coletivo, ou seja, não é interesse próprio. Não é interesse próprio, é interesse difuso ou coletivo, e você vai ser procurado para ser advogado de uma associação, para ser advogado de uma entidade que represente a classe. Lembrando que se você representa a classe, você tem pertinência temática. Tem que usar na peça, lembrando que tem que usar na peça, a parte mais valiosa, na segunda fase é do direito, a parte mais valiosa é do direito. Vocês sabem construir bem o do direito. No do direito, vocês têm que fazer a peça com a lei aberta, trazendo todos os artigos da lei. Lembra que o que você cita mais, o que sobra não atrapalha. Então, a gente pode ter como ação, uma ação ordinária. A ação ordinária é uma peça que já caiu para
vocês relembrarem na defesa do direito da saúde, na defesa do direito da educação. É uma pessoa que te procurou para garantir que o filho seja internado. É uma pessoa, isso tudo já caiu na prova, que te procurou para garantir a inscrição na faculdade. Então, veja, quando cai a ação ordinária, geralmente é uma pessoa que te procura na defesa do direito. Diferente de quando a banca trabalha com direito coletivo. Quando a banca trabalha com direito coletivo, ou seja, ela quer defender a administração pública, a moralidade administrativa, eu estou partindo para uma ação popular ou para uma ação civil pública. Ação popular, quem me procura é o eleitor. Eleitor é juízo de admissibilidade. Muito bem. E na ação civil pública, eu vou ser advogada de uma associação, de uma entidade, e a pertinência temática também é juízo de admissibilidade. Beleza. Dúvidas aqui? Nenhuma, né? Perfeito. Ok, vamos falar das outras e aí depois a gente faz rapidamente um rascunho de uma estrutura. Primeiro vamos falar rapidamente sobre as ações. Um detalhe. Tanto para ação ordinária, ação popular, ação civil pública, vocativo, juiz, sempre. Vocativo, juiz. Quando eu digo juiz, eu digo juízo, por causa do 319.1 do CPC. Ao juízo federal e ao juízo estadual. Não se dirige mais, nem excelentíssimo, a gente estudou isso o tempo todo, ao juízo. Ao juízo. Se o bem tutelado é da União, se o bem tutelado é da União, juiz federal. 109.1, juízo federal. Se o bem tutelado é do Estado ou do município, juízo de direito. Aí nós trabalhamos com juízo de direito da vara da fazenda pública e da vara civil. Não foi isso? Hein, turma? Juízo federal só tem um modelo. Certo? Ao juízo federal só tem um modelo. Aquele modelo que a gente tem certinho, que a gente tem que seguir. Agora, juízo de direito, eu tenho que ter cuidado no problema. Se eu vou usar vara da fazenda pública ou se eu vou usar vara civil. Nós combinamos, já está fechado, que se for ação popular envolvendo Estado e município, vara da fazenda pública. Se for ACP, vara civil. A gente já combinou isso, certo ou errado? Certo? Então, a ACP, se for uma ACP, vocativo ao juízo de direito da vara civil. Se for ação popular envolvendo Estado e município, ao juízo de direito da vara da fazenda pública. Se for ação ordinária, eu já disse para vocês que eu só imagino ação ordinária basicamente dirigida à vara da fazenda pública, porque em todos os problemas da prova, quando está envolvido Estado ou município, sempre é o Estado ou o município deixando de dar o quê? Saúde ou educação. Então, se eu estou trabalhando com Estado e município, a vara competente para julgar causas onde eles estão envolvidos os dois, é a vara da fazenda pública. Lembrando que se o cara na ação ordinária tem interesse e o interesse tutelado é pela União, aí eu vou usar o juízo federal. Então, olha só, falamos rapidamente sobre cabimento. Se for ação ordinária, ação popular ou ACP, o vocativo será sempre a primeira instância. Ou juízo federal ou juiz de direito. Sempre que for ACP e tem Estado ou município, vai ser vara civil. Vara civil. Ação popular vai ser sempre Estado e município, vara da fazenda pública. Se tudo é interesse da União, juízo federal. Dúvidas? Não tenho como errar. Não tenho. Certo? Perfeito. Vamos nessa. Posso pagar? Agora, se o cara que me procurou na prova, ele quer uma informação pessoal. Se o cara que me procurou na prova, ele quer uma informação pessoal, se ele quer retificar, se ele quer conhecer, se ele quer acrescentar
uma informação em um assentamento público, a peça cabível é habeas data, lembrando que no próprio problema, ele vai esgotar as vias administrativas, porque esgotar as vias administrativas é juízo de admissibilidade. E agora eu vou começar a construir o do direito com vocês, na lembrança de que no do direito, a gente, como parte mais valiosa da peça, no parágrafo 1º, a gente justifica a peça. Por exemplo, de acordo com o artigo 1º da Lei de Habeas Data, caberá, e eu trago o conteúdo do artigo. Não é isso, turma? O do direito, o parágrafo 1º, é justificar a peça trazendo o artigo da lei. Então, se eu estou na Lei de Habeas Data, de acordo com o artigo 1º da Lei 9.507 de 97, caberá habeas data, e eu venho parafraseando o artigo. Certo, turma? No parágrafo 2º, eu vou justificar o vocativo, e a própria Lei de Habeas Data, salvo engano, artigo 21 diz exatamente quem é o órgão julgador. Mas nós aprendemos outros artigos que estão na Constituição. E artigo de habeas data na Constituição são 102.1d, 105.1b e c, 108.1c, 109.1. Então, eu tenho não só a Lei de Habeas Data para justificar o vocativo, de acordo com o artigo 21 e o artigo tal da Constituição, compete ao, se for competência do Supremo, compete ao Supremo Tribunal Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, compete ao Tribunal Regional Federal, compete ao Juízo Federal. Depende. Eu ensinei para vocês que nos remédios constitucionais, quem constrói o vocativo é a autoridade que tira o direito líquido e certo. Quem foi que tirou a informação? Foi o ministro de Estado? É o ministro de Estado que constrói o vocativo. Quem foi que tirou a informação? Foi o Procurador-Geral da República? O Procurador-Geral da República entra no polo passivo e constrói o vocativo. Quem constrói o vocativo, tanto no habeas data quanto no MS, é a autoridade coatora. Lembrando que a gente sabe que no parágrafo 2º, o vocativo na Lei de Habeas Data está no artigo 21, eu vou usar esse artigo mais o artigo da Constituição. E vou escrever, conforme o artigo 21 e artigo tal da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a presente peça. Parágrafo 1º, justificar a peça. Parágrafo 2º, justificar o vocativo. Compete ao órgão, né? E aí entra o parágrafo 3º. Sempre que uma peça tem juízo de admissibilidade, no do direito, esse será o parágrafo 3º. Demonstrar que ele preencheu o requisito legal. E aí, fazendo um retorno, para quem já sabe construir a peça, vocês já sabem, se eu estou numa ação popular, no parágrafo 3º, eu justifico o título de eleitor. No parágrafo 3º, eu justifico o título de eleitor. Se eu estou numa ação civil pública, no parágrafo 3º, eu justifico a pertinência temática. Se eu estou no habeas data, parágrafo 3º, eu justifico que ele esgotou as vias administrativas, preenchendo o requisito legal, não lhe restando outra opção senão ingressar com habeas data. Dúvidas? Então, parágrafo 1º sempre será justificar a peça, parafraseando o artigo 1º da lei, seja ela qual for. Parágrafo 2º, justificar o vocativo. Parágrafo 3º, juízo de admissibilidade. E vocês não podem perder a estrutura da peça. Essa parte é a mais valiosa, vale 2,5. O restante vocês sabem fazer de cor. Dúvidas? Ok, beleza. Então, se o cara te procura para retificar, conhecer ou acrescentar uma informação pessoal, o remédio cabível é habeas data. Se eu quero uma informação de terceiro, não é mais habeas data, é mandado de segurança. Todo mundo comigo? Perfeito. Lembrando que isso pode ser também uma questão. Sendo questão, eu também sei responder. Sempre que vocês fizerem as questões, respondam como a gente aprendeu. Né, de acordo com o artigo, ponto, justifico o artigo, no caso em tela, e justifico o erro. Vocês vão ganhar o ponto integral da questão. Ponto. Ok, até aqui. Perfeito? Se, só tem esse quadro, tenho que apagar, posso? Se
O cara me procura para eu internar o filho dele, ou para eu garantir um direito a ele, eu tenho que ter cuidado na diferença entre ação ordinária e mandado de segurança. Ação ordinária e mandado de segurança tem uma diferença muito sutil, e eu preciso ter muito cuidado nesse aspecto, sempre sabendo que ação ordinária é a ação principal, MS é a ação subsidiária. A ação ordinária tem a sua justificativa no 5º inciso 35, mandado de segurança eu tenho o individual no 5º 69, o coletivo no 5º 70, lembrando que, para ser coletivo, o legitimado que te procura é partido político com representação no Congresso, confederação, entidade de classe com pertinência temática. A pertinência temática é o parágrafo 3º do direito. Todo mundo comigo? Perfeito. Perfeito. Lembrando que a lei do MS é a lei 12.016 de 2009. Tudo isso entra na fundamentação da peça. Perfeito. A ação ordinária, ela é sempre dirigida ao juízo, né? Ao juízo. Aí não importa, federal ou de direito, porque é ação de conhecimento. Então, sempre que eu identifico uma ação ordinária, ao juízo. MS, eu tenho vários vocativos. O vocativo do MS pode ser STF, o vocativo do MS pode ser STJ, o vocativo do MS pode ser TRF, o vocativo do MS pode ser juiz federal e, por simetria, juiz de direito. Por simetria, TJ. Isso tudo vocês sabem. Então, você, para levar por simetria, você começa com esse artigo, levando por simetria para o Tribunal de Justiça. Começa pelo juiz federal, levando por simetria para o juiz de direito. Quem me dá o vocativo no remédio é a autoridade que tira o direito líquido e certo. A autoridade que entra no polo passivo, no MS, constrói o vocativo. Constrói o vocativo. Perfeito. Beleza, então aqui está cabimento e fundamento, e aqui está vocativo, estrutura de peça, beleza. A gente sabe que na ação ordinária, eu tenho ação ordinária em face ou contra ato. Eu tenho ação ordinária em face ou contra ato. Remédio eu só tenho contra ato, nunca em face. Não esqueçam da súmula 266 do STF. Não esqueçam da súmula 266 do STF. Não cabe MS para discutir lei em tese. Não cabe MS para discutir lei em tese. Até porque eu ensinei para vocês que todos os remédios constitucionais, eles são de controle difuso, onde a inconstitucionalidade é discutida pela via incidental. Ponto. Nunca esqueçam isso. Eu não entro com MS para discutir inconstitucionalidade. É o que diz a súmula 266. Para discutir uma inconstitucionalidade, a ação cabível é ADIM pelos legitimados do artigo 103. Todo mundo comigo ou não? Beleza. Então, a ação ordinária e MS contra ato. E, finalmente, as coisas que vão fazer bastante diferença no reconhecimento de peça. Se a banca diz que quer produção de provas só cabe em ação ordinária. A prova aqui é pré-constituída. Se a banca diz que quer cobrança de honorários, ela nunca disse. Nunca disse. Nunca disse. Nunca disse. Ela nunca disse. Você, como advogado, tem que cobrar honorários. Se ela diz, você, como advogado, tem que cobrar honorários, não cabe em mandado de segurança, só cabe em ação ordinária. Todo mundo comigo ou não? Se quer perdas e danos, só pode ser ação ordinária, não cabe em mandado de segurança, certo? Se ele diz que quer um procedimento mais célere, mais rápido, só pode ser MS. Dúvidas? Não? Não tem como errar.
Lembrem que a dica está sempre no final da peça, leiam até o final. No final, ele sempre define a peça. Leiam com calma, não percam a clareza, que vocês visualizarão a peça muito facilmente. Então, se cabe produção de provas, honorários, perdas e danos, ação ordinária. Se ele quer um procedimento mais célere, mais rápido, mandado de segurança. Mandado de segurança não discute inconstitucionalidade. Bota isso na cabeça de vocês. Súmula 266 do STF. Súmula 266 do STF. Faltou alguma coisa? Acho que não. E o prazo de 120 dias. Se ele manda observar o prazo de 120 dias, aí é mandado de segurança, e aí eu vou fazer um adendo. O artigo 5º da lei de MS. Podemos? Ok. Agora eu vou separar. Então, essas coisas aqui. Se ele quer produção de provas, se ele quer honorários, se ele quer perdas e danos, a peça é uma ação ordinária, ainda que caiba um MS. Esse é o critério que vai diferenciar a peça, como ele fez no exame. 5, 6, 9, 15. Ele fez isso nos exames. Exame 15, ele disse, escolha o procedimento mais célere. No exame 6, ele disse, escolha a produção de provas. No exame 9, ele disse, peça, perdas e danos. Ele sempre no final dá a dica da peça. Dúvidas? Perfeito. Lembrando que o artigo 5º da lei de MS tem aquela pegadinha que ele usou no exame 15. Artigo 5º, eu acho que é inciso 3. Se não for 3, é 2. Dane-se. Da lei 12.016 de 2009. Você entra com processo administrativo, ele usou isso no exame 15. Você entra com processo administrativo e você tem a resposta, né, do processo administrativo. Se você entra com recurso e o recurso tem efeito suspensivo, o que é isso? Suspende a decisão tomada. Suspende a decisão tomada. Se a decisão está suspensa, não cabe MS. Então, se a banca diz, a respeito do caso, ele usou isso no exame 15. A respeito do caso, existe um processo administrativo. E no exame 15 ele disse, o prazo do recurso correu em branco. Demonstra que o cara ele nem sabia que existia o processo, ele nem tomou conhecimento. Ali, quando ele fez aquilo no exame 15, ele estava justificando o mandado de segurança para o aluno não fazer uma ação ordinária. Então, preste atenção. Se você pega um problema e ele diz, aqui já existe um processo administrativo. A administração pública deu a resposta, a decisão. Se a banca diz, o fulano que te procurou, recorreu, e o recurso suspendeu a decisão, se suspendeu a decisão, não cabe mandado de segurança. O que eu disse? Onde não cabe mandado de segurança, cabe ação ordinária. Essa estrutura, voltando, ele nunca fez. Eu já falei isso para vocês. Se ele diz, no caso em tela, existe um processo administrativo, o cara teve uma decisão, houve um recurso, ele recorreu, suspendeu a decisão, mas ele quer entrar juridicamente. Se ele quer entrar juridicamente e o recurso suspendeu a decisão, está todo mundo me acompanhando ou não? Onde não cabe MS, cabe ação ordinária. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Isso é uma leitura ao contrário, de um cabimento de peça. Dúvidas? Agora, se a banca diz, teve o PAD, houve a decisão, ele entrou com recurso e o recurso não suspendeu a decisão. Se não suspendeu a decisão, a administração pública vai cumprir a decisão e vai prejudicar a pessoa. Nesse caso, cabe MS. Então, ele usou esse caminho no exame 15. Lembrando que no exame 15 ele diz que eles mandam fechar a loja do cara
com um decreto inconstitucional, porque o decreto é um decreto tipo decreto-lei, que não tem base legal. Em cima disso tudo, houve um processo administrativo que o cara não tomou conhecimento e o prazo do recurso correu em branco. O cara não recorreu do processo administrativo e ele tinha 60 dias para fechar a loja. Face a esse perigo, porque ele teria um prejuízo econômico, entra o cabimento do mandado de segurança. Sequer ele recorreu no processo administrativo. Ou seja, sequer ele recorreu, isso demonstra o cabimento do mandado de segurança. Todo mundo comigo ou não? Além disso, no exame 15, ele diz, escolha o procedimento mais célere. Ele deu duas formas para você enxergar o mandado de segurança. Dúvidas? Não? Perfeito. Ok, professor, e daí? Daí que, olha para cá. Se, estou relembrando, hein? Se a banca diz, e eu já falei isso para vocês, que uma súmula vinculante é ferida, a única peça cabível que a gente espera em constitucional há mais de 1000 anos é reclamação. Isso é cafona, desculpa. Para quem escolhe segunda fase constitucional, isso é bem cafona. Qual é o problema? Qual é o problema? A banca não vai dar a súmula vinculante. A banca não vai dar a súmula vinculante. Então, o que a banca vai descrever? A decisão de uma autoridade vinculada, e essa autoridade vinculada está ferindo a súmula vinculante. Professora, como eu vou saber a súmula vinculante? Nós estudamos separadamente a súmula vinculante. Lembrem, súmula vinculante tem várias. Súmula vinculante 37, 42, 44, não sei se 47 ou 49, 33, súmula vinculante 25, súmula vinculante 12, súmula vinculante 5, súmula vinculante... Se a banca diz, vou trabalhar alguns exemplos, lembrando que a banca não vai falar qual é a súmula vinculante ferida. Vocês têm que observar se a autoridade vinculada está desacatando súmula vinculante. E reclamação de súmula vinculante, a fundamentação está no artigo 103A, parágrafo 3º. Use a lei de súmula vinculante. Use a lei de súmula vinculante. Lei 11.417 de 2006. Lembrando que no artigo 7, se a banca trabalha com uma decisão administrativa ferindo súmula vinculante, se a decisão é administrativa, tem que esgotar as vias administrativas. Esgotar as vias administrativas é juízo de admissibilidade que entra no parágrafo 3º do direito. Não, fica tranquilo, relaxa. Olha para mim, vocês sabem tudo. Olha para mim, relaxa, olha para mim. Se a banca diz, determinado juiz, olha para mim, determinado juiz mandou prender o depositário infiel, que eu não aposto nisso não, hein? Mas se ele fizer, você dê glória a Deus. Come com feijão e arroz e ainda fala, Senhor, valeu. Se determinado juiz manda prender o depositário infiel, não é habeas corpus. Isso aí. É reclamação em cima da súmula vinculante 25. Na peça vai ter que usar o Pacto de São José da Costa Rica, que tem status supra-legal. Lembrando que quando o Supremo criou a súmula vinculante 25, criou em cima do pacto. Todo mundo comigo? E prisão ilegal tem que ser relaxada. Prisão ilegal tem que ser relaxada. Como é uma decisão judicial, para decisão judicial, eu vou pedir para o Supremo cassar. Para o Supremo cassar. Se a decisão é administrativa, na reclamação o pedido é para ele anular. Olha para mim, vou dar outro exemplo. Eu passei para uma universidade pública, fui fazer minha matrícula. Aquele cara, o reitor, me cobra matrícula. Se liga nessa parada, hein?
o reitor me cobra matrícula. Se o reitor me cobra matrícula, se o reitor me cobra matrícula, se o reitor me cobra matrícula, decisão administrativa. O que eu fiz? Recorri, mantida a cobrança da matrícula, esgotei as vias administrativas, reclamação constitucional. Professora, estou com uma dúvida. Aí seria, então, juiz, meu filho se liberta. Reclamação constitucional ferindo súmula vinculante, o vocativo será sempre Supremo. Se raiz eu mato. Reclamação constitucional para o Supremo, como é que vocativo é juiz? Misericórdia. Não dá. Tá? Não dá. Então, o vocativo é STF. Todo mundo comigo? Então, se ele diz, rapidamente, que o reitor cobrou taxa de matrícula, reclamação em cima da súmula vinculante 12. Se houve aumento de salário pelo judiciário, isso é uma ótima questão, hein? Se houve aumento de salário pelo judiciário, se houve aumento de salário pelo judiciário, alegando isonomia, é isso que vai estar escrito. O judiciário deu aumento para a classe, alegando isonomia. São as palavras mágicas. O judiciário deu aumento para a classe, alegando isonomia. Reclamação em cima da súmula vinculante 37. Ele não pode dar aumento de salário alegando isonomia. Entenderam ou não? Se está ferido concurso público, súmula vinculante 42 e 44. Se município, eu acho que é 49 ou 47, não me lembro. Se município está ferindo regra de comércio, livre iniciativa econômica, 49? Se município está ferindo regra de comércio, para mesmo ramo, distância entre comércio, se o município está ferindo regra de comércio, súmula vinculante 49, reclamação em cima desse verbete. E se é negada a aposentadoria especial para o servidor, se é negada a aposentadoria especial na saúde, reclamação em cima da súmula vinculante 33. E a súmula vinculante 5 é muito antiga, é aquela que diz que a falta de advogado no processo administrativo não fere a Constituição. Então, você não pode alegar que a Constituição foi ferida na ampla defesa e no contraditório, porque depois do processo administrativo, você tem o processo judicial. Então, assim, essa seria menos provável. Todas as súmulas vinculantes estão marcadas. Eu vou voltar a falar para vocês. Se a banca descreve a decisão de uma autoridade e a decisão fere súmula vinculante, não pensem, a peça é reclamação. O vocativo é Supremo Tribunal Federal. Se for reclamação em cima de súmula vinculante, se a decisão é administrativa, tem que esgotar as vias administrativas. Se a decisão é administrativa, o pedido é para anular. Se a decisão é judicial, o pedido é para cassar. Tem que usar o artigo 103A, parágrafo 3º. Lembrem que vocês têm que manifestar que foi ferido o efeito vinculante. Foi desacatado o efeito vinculante. Quando desacata o efeito vinculante, desacata a autoridade do Supremo Tribunal Federal. E mostrem o dano. E tragam os artigos do texto. Por exemplo, súmula vinculante 12. Todo mundo comigo, né? Súmula vinculante 12. Educação. O que eu faço? Para encher, eu dou direito do artigo. Vou no capítulo de educação e busco os artigos. Súmula vinculante 25. Prisão. Preso está no 5º. O que eu faço? Trago o 5º. Trago a dignidade da pessoa humana. Súmula vinculante 37. Ela vai falar sobre o princípio da isonomia. Você vai usar o 5º, você vai usar o 5º 2, princípio da legalidade. Você vai usar o 37 da administração pública, o 3715. Nós tivemos o cuidado de estudar toda a Constituição. Se na peça eu tenho a administração pública, eu tenho que usar do artigo 37 ao 41. Dúvidas? Beleza. Agora, a reclamação, ela pode. Essa é a mais difícil, que eu mais aposto. Se for reclamação, a senhora acha o quê? Se for reclamação, eu acho que vai ser uma reclamação ferindo súmula vinculante. É o que eu acho.
Sacaram o que eu disse ou não? Agora, não tem como errar a outra. É isso que eu estou falando, olha para mim. Se a banca diz que a autoridade tomou uma decisão, a autoridade tomou uma decisão, e logo depois a banca, na descrição do problema, diz: foi ferida a decisão da ADIM, da ADC, da ADPF, foi ferida a decisão da ADO, já demonstrou que foi ferido o quê? Foi ferida o efeito vinculante da decisão da ação de controle concentrado. Peça cabível, reclamação. Se a banca diz, a autoridade tomou uma decisão, ponto. Aí a banca bota assim lá embaixo: na ADIM, número tal, o Supremo decidiu. Se a decisão da autoridade é contrária à ADIM, peça reclamação, que a CESP usou uma vez no exame 34, já caiu. O que nunca caiu de reclamação? Reclamação em cima de verbete. Reclamação em cima de súmula vinculante. Repassem a leitura dos verbetes, para ter agilidade. Dúvidas? Hein, turma? Não? Beleza. Ok, foi. Posso pagar? Então, peças iniciais. Para eu fazer um resumo aqui, ó. Peças: ação ordinária, ação popular, ação civil pública, reclamação em cima de súmula vinculante, reclamação em cima de ação de controle, MS, habeas data, depois eu falo de mandado de junção. Falta mandado de junção, ADIM, ADC, ADO e ADPF. Beleza, vou meter. Posso? Então vou. Mandado de injunção é cabível quando falta norma regulamentadora. Lembrando que mandado de injunção tem lei, que é a Lei 13.300 de 2016, você já sabe isso tudo. Artigo 5º, inciso 71. Se cair mandado de injunção ou ADO, se cair mandado de injunção ou ADO, palavras mágicas são norma de eficácia limitada e corrente concretista. Norma de eficácia limitada e corrente concretista tem alta pontuação. Ó, 3 palavras mágicas: corrente concretista, norma de eficácia limitada e princípio da legalidade. 3 pontuações altas para mandado de injunção e ADO. Vocês sabem disso. Ok. Mandado de injunção é cabível quando falta lei. E quem te procura é um pobre. Entende o pobre que eu estou falando, né? Pela diferença do controle concentrado e do controle difuso. Porque essa é a diferença entre o mandado de injunção e uma ADO. Quando cabe MI, quando cabe ADO. Tanto MI quanto a ADO cabe quando falta lei. Certo, turma? Só que mandado de injunção, qualquer pessoa pode propor. ADO, somente os legitimados do artigo 103. E lá nos legitimados do artigo 103, vocês são advogados sempre. 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 Ou vocês são advogados do inciso 8, partido político, ou vocês são advogados do inciso 9, confederação ou entidade de classe, que vocês são advogados. Qual a diferença? O legitimado do inciso 8 é legitimado universal e não precisa provar pertinência temática. E nós combinamos que isso entra no parágrafo 3º do direito. Se eu sou advogada de partido político e a peça é uma ADIM, uma ADO, uma ADC, isso tem que ser escrito porque é pontuado pela banca. Eu tenho que escrever no parágrafo 3º. De acordo com o artigo 103, inciso 8, o partido político é considerado pela Corte legitimado universal e não precisa ou não tem como juízo de admissibilidade a pertinência temática. Isso é
pontuado e necessita ter um deputado ou um senador. O que ocorre com o partido alfa, supondo que ele usou o partido alfa, no caso em tela, o que ocorre com o partido alfa que tem um deputado na Câmara. Ponto. Justifiquei no parágrafo 3º do direito ele ser legitimado universal. Mas nós estudamos a estrutura de peça e nós vimos que se você é advogado de confederação ou entidade de classe, na ADIM, na ADC, na ADO, na DPF, nós vamos abrir o tópico da pertinência temática. Dúvidas? Dúvidas? Hein, turma? Não? Não? Beleza. Ok. Agora eu quero falar sobre a ADIM, a ADC e a DPF. Posso? Um replay. Tenho certeza que isso vai ser útil. Podemos? Tem que ver a cara de vocês, de nervoso. Queria que vocês vissem daqui. Depois que vocês passam, vocês falam, professora, a gente faz da montanha, ela é muito mais alta do que é. Vocês sabem tudo? Muito mais. Posso? Beleza. Olha para cá. Vou começar para a DPF, que eu acho muito cafona. A DPF tem que ter o seguinte cuidado. A Constituição de 88 está aqui. Se lei ou ato velho, isso já caiu. É contrário à Constituição de 88, pela teoria da recepção, coisa velha no pedido principal é a revogação. Pedido principal, revogação. A banca disse que uma lei de 85 era contrária ao texto. Se a lei era de 85, anterior ao texto, eu só discuto vício material. A matéria da lei era contrária ao texto. Ação cabível no Supremo, a DPF. Nem preciso falar que a ADIM, a ADC, a ADO e a DPF, o vocativo será sempre Supremo Tribunal Federal. Reclamação, o vocativo será sempre Supremo Tribunal Federal. Reclamação, ADIM, ADC, ADO e a DPF. E lembra que todo remédio constitucional, a prova é pré-constituída. Perfeito. Na reclamação também. Na reclamação, a prova é pré-constituída porque foi ferido o efeito vinculante. Todo mundo comigo? Fico feliz de ver vocês mexendo a cabeça. Vocês lembram de tudo. Ok, agora olha para mim. Preste atenção. Agora eu vou inovar. Suponha, eu não acredito que o cara vai fazer isso com a gente, mas suponha que o cara cheire um pó domingo e diga o seguinte, eu tenho que trabalhar com essa possibilidade. Eu tenho que trabalhar. A senhora acha que cai? Não, não acho. Eu não acho. Mas se o cara diz que uma instrução normativa ou que uma portaria atual fere a Constituição de 88, faça a DPF. Então, a banca diz, uma instrução normativa de 2010, uma portaria de 2017, ele vai usar 2018. Entenderam ou não? Para instrução normativa e portaria, que é ato ordinatório, não cabe a DIM. Onde não cabe a DIM, cabe a DPF. Se a banca diz, o Ministério da Saúde editou uma instrução normativa. Na instrução normativa estabeleceu, para instrução normativa como ato ordinatório, a ação cabível é a DPF. A ação cabível é a DPF. Portaria, a ação cabível é a DPF. Agora, quem vai te procurar é um legitimado do artigo 103. Ambas as informações confirmam a peça. Ou você será advogado de partido político, ou será advogado de confederação, e você quer resolver o problema em todo o território nacional. Você não é advogado de qualquer um, não. Certo, turma? Ok. Por quê, professora? Por quê? Olha para mim. A Constituição de 88 está aqui, ó. Se lei ou ato federal ou estadual são contrários à Constituição Federal de 88, ação cabível no Supremo, ADIM.
Mas quais são os atos que cabem a DIN? Decreto 84.4. Quando essa banca ama decreto, essa banca ama decreto, essa banca ama decreto. Ela ama fazer um decreto extrapolando os limites legais. E a gente aprendeu no artigo 84, inciso 4, 84.4, que o decreto regulamenta a lei. E ela vive dizendo que o decreto, em vez de regulamentar a lei, ele extrapola a lei e fere a Constituição. Vários decretos caíram na prova, ferindo a Constituição, por exemplo, na livre iniciativa econômica e na livre concorrência. O decreto já nasce inconstitucional, porque fere os limites legais do 84.4. Quando o presidente, o governador e o prefeito editam um decreto, esse decreto é um decreto regulamentar. Quando a banca diz decreto, preste atenção que vocês estudaram isso comigo. Já procura no decreto a inconstitucionalidade, com agilidade, hein? Ok. Cabe a DIN no decreto legislativo. Onde estão os decretos legislativos? Artigo 49. Artigo 49. Então, vem comigo, hein? Quais são os atos que cabem a DIN? Decreto do 84.4, decreto legislativo do 49. Decreto legislativo tem, ó, inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5, inciso 8, inciso 9, inciso 10, inciso 16 e 17. Onde estão os decretos legislativos? Onde estão os decretos legislativos? Artigo 49. Se o decreto legislativo fere a Constituição, a peça cabível é a DIN. E cuidado com 49, inciso 5. Muito bem. E cabe ainda a DIN para resolução, regimento do Legislativo, regimento do Tribunal, regimento do Poder Legislativo, regimento do Tribunal, resolução e regulamento. Então, veja, regra é, só cabe a DIN para ato normativo. Só cabe a DIN para ato normativo. Cabe a DIN para resolução, regimento, decreto do Executivo, decreto do Poder Legislativo e regulamento. Se é instrução normativa e portaria nova, a peça cabível é a DPF. O artigo 4º da lei de ADPF diz, onde não cabe a DIN, cabe a DPF. Onde não cabe a DIN, cabe a DPF. Dúvidas? Nenhuma? Tem um informativo do STF, que é uma instrução normativa e o cara propôs a DIN. Eu não penso nisso como peça. Eu penso nisso como questão. Existe uma instrução normativa no STF que o cara propôs uma DIN. Eu não penso nisso como peça porque daria problema, mas como questão. Se nas questões, a banca diz que existe uma instrução normativa de 2010 e o cara propôs a DIN, o que acontece? O STF disse que a peça cabível era a DIN e não a DPF, como é cabível para instrução normativa. Porque, na verdade, aquilo foi uma simulação do ministro da Saúde. O que o ministro da Saúde fez? Ele pegou uma instrução normativa e regulamentou uma matéria de decreto. É como se ele estivesse trabalhando de forma simulada para o presidente. O presidente pegou o telefone, ligou para o ministro da Saúde, isso é um caso real, e disse, ó, edita uma instrução normativa. O conteúdo é de decreto. O conteúdo de decreto é normativo. Aí, quando o legitimado do 103 viu a simulação em cima da instrução normativa, ele não entrou com a DPF, ele entrou com a DIN. Então, a senhora imagina isso como peça? Claro que não, mas como questão. Se nas questões, abram os olhos, a banca diz que o legitimado do 103 propôs uma ADIM para uma instrução normativa, ele vai perguntar se ele agiu corretamente.
A pergunta é se ele agiu corretamente. Como vocês vão responder? De acordo com o artigo 1º da lei de ADPF, caberá para atos artigo 1º e 4º, 1º e 4º da Lei 9882 de 99, de acordo com o artigo 1º e 4º da Lei 9882 de 99, para atos ordinatórios, a peça cabível é a ADPF, lembrando que é uma ação subsidiária, ponto. No caso em tela, o ministro expediu uma instrução normativa. Em tese, a peça cabível seria uma ADPF, por ser ato ordinatório. Porém, ele aproveitou para regulamentar matéria de decreto. E se ele regulamentou matéria de decreto, ele transformou um ato ordinatório em ato normativo. A peça deixa de ser ADPF para ser ADIM. Agora eu vou responder, hein? Agora que vocês entenderam, eu vou responder. Vou responder. De acordo com o artigo 1º e 4º da Lei 9882, a ADPF é cabível para os atos ordinatórios e é considerada, no controle, uma ação subsidiária. Ponto. No caso em tela, o ministro propôs, na questão da saúde, uma instrução normativa que deveria ter caráter de ato ordinatório. Porém, no conteúdo incorporou forma de ato normativo. Por isso, legitimado do artigo 103, não optou por ADPF e optou por ADIM, que seria a ação cabível na forma do artigo 102, 1A. A senhora acha que essa questão cai? Não, não acho. Mas você acha que eu, como professora, posso ser songamonga de não te contar? Eu tenho que te contar. Agora, é claro que a pergunta vai abrir brecha. Ele vai perguntar assim, ó, é possível, numa instrução normativa, a proposta de uma ADIM, como foi feita no caso em tela? Ele vai perguntar assim. É porque ele sabe do informativo. Ele está perguntando porque ele conhece o informativo. Não é possível. Qual é a regra? Não é possível. Mas, se a instrução normativa, por simulação, é usada para parecer um ato ordinatório e, na verdade, é um ato normativo, o legitimado do 103 pode propor ADIM, porque ele usou um nome e, na hora do conteúdo, usou conteúdo de ato normativo. Então, a regra é, para a instrução normativa, qual a ação cabível? ADPF. Então, se for como peça, será ADPF. Eu não estou duvidando da peça. Eu estou ensinando uma questão bem difícil. Mas ele vai deixar claro, ele vai perguntar assim, ó, eu conheço a banca. Seria possível, em uma instrução normativa, uma ação de ADIM? Se ele perguntar isso, é porque ele sabe que se a instrução normativa, em vez de ser usada como ato ordinatório, for usada como ato normativo, como isso é uma simulação, o cara, em vez de propor a ADPF, está propondo a ADIM. O cara vai abrir na pergunta se existe a possibilidade. Se ele perguntar, respondam. Em regra, não, pois para a instrução normativa, a ação cabível é a ADPF, conforme artigo 1º. Excepcionalmente, se uma autoridade usa a instrução para regulamentar a matéria de ato normativo, o legitimado do 103 pode propor ADIM. Dúvidas? Não? Não fica apavorado. Vocês ficam apavorados quando eu trago uma questão nova. Fica não. Dúvidas? Ok, perfeito. Bom, então, ADPF, coisa velha para peça, só chega ao Supremo através de ADPF. Se for instrução normativa e portaria contrária à Constituição atual, ADPF. Estou falando de peça, hein? Só cabe ADIM para lei ou ato federal, não é isso, turma? E só cabe ADIM para os seguintes atos: resolução, regimento, regulamento, decreto e decreto legislativo. Dúvidas? Ok. Todas essas peças já caíram. A única peça que não caiu, ADC. ADC é uma peça cabível e, se a peça for uma ADC, ele vai descrever no caso concreto que é uma lei ou um ato federal.
Então, primeiro, isso aqui já me ajuda. É federal, é federal, é federal. Ele vai descrever isso. A lei ou ato federal está no mundo jurídico, ele vai dizer isso, hein? Está no mundo jurídico há 10 anos, há 5 anos, e a lei não é cumprida. Por que que ele vai dizer isso? Para demonstrar uma exigência da ação. Para demonstrar uma exigência da ação. Que exigência? Controvérsia relevante. Controvérsia relevante. Que está no artigo 14 da Lei 9868 de 99. Lembrando que no do direito, o parágrafo 1º é o cabimento, o parágrafo 2º é o vocativo. Então, se eu estou fazendo essa DC, parágrafo 1º é de acordo com o artigo 102, 1A, para a lei ou ato federal, quando não cumpridos, face à Constituição de 88, a ação cabível é a ação declaratória de constitucionalidade para preservar o princípio da presunção de constitucionalidade. Porque o que se presume é que toda lei é constitucional. O que se presume é que toda lei é constitucional, a lei deve ser o quê? Cumprida. Face ao princípio da legalidade. Ok. Parágrafo 2º. De acordo com o artigo 102, 1A, compete ao Supremo, ou de acordo com o artigo 102, caput, compete ao Supremo como guardião do texto no sistema jurisdicional o julgamento da presente peça. Parágrafo 3º. De acordo com o artigo 14, inciso 2 ou 3 da Lei 9868, para a propositura de uma DC, é necessário demonstrar a controvérsia relevante, o que ocorre na presente ação, haja vista que a lei tal, a lei que está no caso concreto que eu vou explorar, a lei tal está no mundo jurídico há 10 anos e não é cumprida, gerando no mundo jurídico grave insegurança jurídica na realização dos direitos da classe. Parágrafo 3º, controvérsia relevante, e é uma grande peça para a prova de vocês. Ponto. Ok? Todo mundo comigo? Perfeito. E ele vai dizer isso, e quem vai te procurar é um legitimado do artigo 103, inciso 8 ou 9, para você propor a ADC. Do controle, a única peça que não caiu foi a ADC. Reclamação, só caiu com a CESP. Mandado de injunção, só caiu 1. ADO e ADPF também. A DIN já caiu 5. Dúvidas? Beleza. É bom ter essa noção de que caiu e não caiu. Ok. É uma grande peça para a prova de vocês. Dúvidas? Ok, preste atenção. Se, pode falar. Não, o AGU, nem precisa citar o AGU. Olha para mim. O AGU só é citado no pedido da ADIM ou quando a ação é pela inconstitucionalidade. A DPF de coisa nova. Onde no pedido eu vou citar o AGU? Onde no pedido eu vou citar o AGU nas ações de controle? Quando o pedido é pela inconstitucionalidade. E quando que o pedido é pela inconstitucionalidade? Na ADIM e na DPF de ato novo. Na DPF de ato novo, cito o AGU. Beleza. Ok, perfeito. Olha para cá. Então, peça inicial. Ação ordinária, ação popular, ação civil pública, reclamação, remédios, ação de controle. Entrei com a peça inicial, a banca, se eu sou contratada, e eu sou contratada no meio da confusão, é para eu pensar numa peça inicial. O que eu disse para você? Se a banca, o cara diz, o cara entrou no meu escritório, disse, o filho está doente, se o cara entrou no meu escritório, eu estou falando da prova de domingo, hein? O cara entrou no meu escritório, é a prova de domingo, eu não sou retardada? É. Não entendi como o cara entrou no escritório. Porra. Não entendo essas pessoas, não. Se o cara pega, veja atenção, um cara que pensa em recurso, num problema desse, tem que se matar. Entendeu? Então, se o cara entrou no meu escritório com a bomba para eu resolver, eu estou nessas peças. É o momento processual que eu sou contratada que constrói a peça. Se ele entra e diz, meu filho precisa ser internado, eu preciso tomar posse no cargo público, foi-me cobrada
a inscrição na faculdade. Eu estou com uma peça inicial. Todo mundo comigo ou não? Então, a minha cabeça está nessas peças. E eu vou usando tudo que eu aprendi por exclusão para encontrar a peça. Ponto. Agora, se a banca diz, entraram com uma ação e houve a sentença, ele não vai dizer que houve a sentença porque ele tem a certeza que ele está trabalhando com o advogado. Ele diz, o juiz decidiu. Se o juiz decidiu, você foi contratado a partir da sentença. A partir da sentença, as peças são... nunca caiu, já disse isso. A banca diz, os embargos foram propostos e foram indeferidos. Da sentença, primeira peça, embargos. Não é isso, turma? Tem que ser nessa ordem. Então, se o cara entrou no meu escritório domingo com problema, é porque eu estou nessas peças. Dane-se o resto. Entenderam ou não? A minha análise está aqui. E por eliminação, hein? Bota as peças e vai riscando. Vocês sabem tudo. Não fica de frescura, não. Porque, por exemplo, quem me procurou foi uma confederação. Vou fazer uma ação ordinária. É um tiro na cabeça. Pô, se uma confederação te procura, ou a peça é um remédio coletivo, ou a peça é uma ação de controle. Agora, se a banca diz, pobre te procurou. Pobre, já tem possibilidade de ação. Conseguiram entender o que eu disse ou não? Vocês aprenderam isso, vocês leram os problemas. Toda vez na prova que partido político, confederação, entidade, qual eram as peças? Ou ADIM, ADC, ADO, ADPF, ou MS, ou MI, coletivo. Então eu tenho que ter essa estrutura na minha cabeça. Não posso permitir ser visitada pelo mal. Partido político me procurou, professora, eu fiz uma ação ordinária. Eu falei, então ora, para me aturar de novo. Eu nunca vi partido político querer fazer ação ordinária. Partido político só quer fazer ação grande. E essa lógica você tem que ter no cérebro. Agora, pobre me procurou. Pobre eu tenho que ter cuidado, pode dar trabalho, tem que pensar em tudo. Mas pobre não propõe ADIM, ADC, ADO, tá vendo? Pobre não é legitimado do artigo 103. Então, se a banca diz, João me procurou. Opa, João. Não é ADIM, não é ADC, não é ADO, nem a DPF e nem representação de Sacaram o que eu disse? Também pobre elimina algumas coisas. Dúvidas? Aí ele diz, o pobre é eleitor. Olha só como é que vocês sabem tudo. O pobre é eleitor e quer defender a licitação. E quer defender a lagoa poluída. Mas o pobre é eleitor. Se o pobre é eleitor, a única peça possível é a ação popular. A banca diz, quem te procurou foi uma associação que defende meio ambiente porque uma floresta foi destruída. Associação, meio ambiente, floresta destruída. E ela defende meio ambiente, a peça só pode ser uma ação civil pública, porque a floresta não é tua. Professora, mas eu resolvi fazer uma ação ordinária. Você só faz ação ordinária para aquilo que é seu. Parte, processo civil. Parte é quem tem legítimo interesse. Se a floresta é dos outros, como é que eu tenho legítimo interesse? Dúvidas? Vocês não podem errar. As coisas me levam à exclusão para chegar à conclusão de qual é a peça. Agora, se a banca diz, o cara, ele passou em primeiro lugar no concurso, o cara quer uma certidão, o cara quer um direito líquido e certo que foi negado, qual a peça cabível? Mandado de segurança. Agora, se o pobre entra no meu escritório e diz, doutora, se teme, doutora, estou tentando há tanto tempo, eu quero retificar uma informação, porque eu preciso retificar para consertar uma informação e o INSS não me concede a aposentadoria, retificar a informação pessoal, qual a peça cabível? Habeas data, olha a vida da aula. Agora, se eu entro no seu escritório e digo, olha, eu sou presidente do partido político. E nosso partido político tem um deputado. E saiu uma lei estadual que estabelece regras que ferem a Constituição. Se você, quem foi procurado por partido político, que tem um deputado federal, e existe uma lei estadual que fere a Constituição, qual a peça cabível?
Adim, qual a peça cabível? Adim, qual a peça cabível? Adim, se eu entro no seu escritório e digo, olha, eu sou da Confederação Alfa e existe uma lei da classe há 15 anos que não é cumprida, olha que absurdo, os caras não têm direito. É um direito reconhecido na lei federal e a lei federal há 14 anos não é cumprida. E eu sou uma confederação, artigo 535 da CLT, 535 da CLT, eu preciso que você resolva o problema da classe em todo o território nacional. A lei precisa ser cumprida. Enquanto na ADIM o pedido é tire a lei do mundo jurídico, na ADC eu digo, eu quero que cumpra a lei. Se eu quero que cumpra a lei, qual a peça cabível? ADC. Como que não sabe? Fica aí se tremendo quando eu faço a revisão. Ah, me deixe, Sheila, que eu vou lembrar disso tudo. Tá tudo no cérebro. Vocês estão comigo? Olha para mim. Vocês têm que confiar em vocês. Amém? Pô, eu ensinei isso o curso inteiro. Eu acho que eu dei mais aula de confiar em você do que aula de constitucional. Fui clara ou não? Beleza. Agora, tá comigo, né? Se eu digo que foi ferida uma súmula vinculante, porque eu vou descrever essa situação, reclamação. Se eu digo que a decisão de uma autoridade fere uma DIN e uma DC, reclamação. Lembrando que vocês conhecem os verbetes. Quem não conhece tem que estar desesperado mesmo. Mas quem conhece não tem problema. Falou, prendeu depositário infiel, reclamação. Cobrou taxa de matrícula, reclamação. Não concedeu aposentadoria especial, reclamação. Criou regra para comércio no município, reclamação. Feriu regra de concurso público, reclamação. Eu conheço os verbetes. O judiciário deu aumento por isonomia. Reclamação em cima da súmula vinculante 37. Dúvidas? Ok. Aí a banca diz, olha, João ingressou com uma ação ordinária. O juiz decidiu. Se João ingressou com uma ação ordinária e o juiz decidiu, eu não fui contratado para as peças INI, eu fui contratado a partir da sentença. Da sentença, quais são as peças cabíveis? Primeiro, embargos. Depois, reclamação. Se a decisão do juiz fere súmula vinculante ou fere ação de controle, reclamação. Não é isso que a gente aprendeu, Tamires? Solta o braço. Levanta o corpo. Corpo de mulher de Deus. Tá com corpo de tremedeira. Medeje. Tem que ver tua cara de medeje. Desde tá de saco cheio. Olha pra mim, uma mulher de fé como você. Não adianta a igreja não, chegar aqui, me deixa. Fala, eu vou passar. Isso, não, com fé, eu vou passar. Isso, agora sim, gostei de ver. Ok. Todo mundo comigo? Vocês vão passar. Domingo é só uma formalidade legal, preencher o papel. Entenderam ou não? Fui clara? Você não tá... Olha pra mim. Se a sentença nega direito líquido e certo, qual é a peça? Mandado de segurança ou habeas data. E, se não cabe nada disso, qual é a última peça cabível? Não pode tirar da ordem. Se tirar da ordem, ferrou a peça. Então, olha para mim. A banca diz, João entrou com uma ação ordinária, não satisfeito com o advogado, quando o juiz decidiu, te contratou. Se João te contratou quando? O momento processual constrói a peça. O momento processual constrói a peça. Aí a banca diz, já tinham embargos, os embargos foram negados. É para você não fazer embargos. Aí, primeira análise que você vai fazer. A decisão fere súmula vinculante? A decisão fere a DIN? Ele cita. Se fere a DIN, ele cita. A decisão do juiz é contrária à DIN tal. Qual é a peça? Reclamação. Se a decisão do juiz fere o verbete, reclamação. Mas, se a decisão do juiz tira um direito líquido e certo, qual é a peça? Mandado de segurança ou habeas data. Mas, se não cabe isso, a peça é uma apelação. Exame 11.
No exame 11, ele inverte. Olha o que ele faz no exame 11. Estou reavivando a memória para lembrar de cabimento. Cabimento. Exame 11. No exame 11 ele diz, entraram com mandado de segurança. O juiz negou. Se o juiz negou MS, você foi contratado na sentença. Exame 11. Onde vocês foram contratados? Sentença. Na sentença, o problema diz, exame 11, os embargos foram negados. Os embargos foram negados. Então, é para excluir embargos. Aí a banca disse, aí você vem para análise. Reclamação. Será que cabe uma reclamação? Se a sentença do juiz fere súmula vinculante ou fere a DIN, cabe reclamação. Exame 11, não feria. Então, esgotei essa peça. Exame 11, peça cabível. Apelação. Então, depende como eu começo o processo. Veja bem, se eu começo com uma ação ordinária, eu tenho que pensar nas 4 peças. Ó, entrei com uma ação ordinária. O juiz decidiu, você foi contratado aqui. Primeira peça, embargos. Segunda, reclamação. Terceira, remédio. Quarta, apelação. Agora, se a banca começa e diz, olha para mim, olha, banca. A banca disse, exame 11, o boneco entrou com mandado de segurança. O juiz negou. Se o juiz negou, ele disse, foram propostos os embargos e foram negados. Então, qual é a minha segunda análise? Reclamação. Não feria nem súmula vinculante, nem ação de controle. Qual é a peça do exame 11? Apelação. Então, a forma que eu inicio faz toda a diferença para a análise da sentença. Até porque, se eu inicio com mandado de segurança, não cabe MS em cima de MS. Não cabe habeas data em cima de habeas data. Então, isso é inerrável por vocês, que são amparados e protegidos por Deus, que eu só meio para ajudar, mas quem está no controle o tempo todo da cabeça de vocês é Deus, e vocês sabem tudo isso. Eu só estou aqui para ajudar. Eu não estou aqui para mais nada. Dúvidas? Fui claro ou não? Conforme eu começo uma ação, vocês são advogados. Se o cara começou por ação ordinária, eu tenho os 4 cabimentos. Mas se o cara começou por remédio, não cabe remédio em cima de remédio. Dúvidas? Não? Tranquilo? Viu como é que vocês estão mais tranquilos? Começou a falar, nem ver você no início. É a Dola. É a Dola que ela vai falar uma toja que eu não achei. Sabe tudo. Uma questão é de emenda, outra é de deputado e as outras 2 ainda não sei. Mas uma é de emenda, isso eu tenho certeza. Olha para mim. Se liga na parada. Aí, o cara entrou com uma ação ordinária, o juiz decidiu. A banca diz. O cara entrou com uma ação ordinária, o juiz decidiu. Se a banca diz que o cara entrou com uma ação ordinária, o juiz decidiu, a peça não é nenhuma peça inicial. E se você não foi contratado aqui, você não está pensando na sentença. A banca diz. A Ana entrou com uma ação ordinária, o juiz deu a sentença. Da sentença, o advogado da Ana, que é outro, que você não sabe quem é, entrou com uma apelação. O tribunal decidiu. Agora você foi contratado no acórdão. Não é isso, turma? Então, de novo, em nossa encenação. Se o cara, aquele pobre, entrou no meu escritório, a peça é uma ação, seja ela qual for, reclamação, ADIM, ADC, entenderam o que eu disse? Se o cara entrou com um problema, sem nenhum processo, dane-se os recursos. Dane-se o que vem para trás. Eu não preciso nem pensar igual um bobo. Só vou pensar nas peças iniciais e vou fazendo as diferenças. Não é isso, turma? Agora, se a banca diz, olha, João ingressou com uma ação ordinária e você foi contratado na sentença. Porque ele diz, você foi contratado quando o juiz decidiu. Se você foi contratado quando o juiz decidiu, é o momento que eu acabei de falar.
Agora eu estou mudando o momento. Veja que eu estou andando com o trem. É o trem que sai de Santa Cruz, que eu peguei outro dia, que para entrar eu disse pro cara, me empurra. Quando chegou em Deodoro, eu disse, de novo, me empurra que eu não saio. Sacaram o que eu disse ou não? Hein, turma? Sacaram o que eu disse? Pô, se o trem anda, a peça processual anda. Mas se eu só estou com um problema inicial, minha cabeça está nas ações comuns. Mas se ele diz, João ingressou com uma ação ordinária, o juiz deu a sentença, João apelou. João, não satisfeito com o advogado, te contratou na decisão do tribunal. Então, se você foi contratado no acórdão, é daqui que você começa a pensar nas peças. Quais são as peças cabíveis no acórdão? Se o acórdão nega remédio, acabou, dê glória a Deus. Se a banca diz, o tribunal negou o mandado de segurança, o tribunal negou o remédio constitucional. Se o acórdão nega remédio, a peça é recurso ordinário para o STF ou para o STJ. E só cabe esse. Lembrando que a diferença na estrutura de peça de recurso é, nós temos para a peça 5 folhas. Se a peça é uma ação, normal, né? 5 folhas, normal. Mas se eu estou no recurso, a primeira folha é para a peça de interposição. As razões do recurso vão começar na segunda folha. Todo mundo comigo ou não? Então, para a peça de interposição, uma folha separada. Ponto. Só isso. Ok. Se o acórdão não nega remédio, é porque não é recurso ordinário. Se o acórdão fere a Constituição, recurso extraordinário. Lembrando que eu ensinei passo a passo o cabimento, ó. 102.3. Eu já disse que se a peça for recurso, o que eu mais aposto é recurso extraordinário, porque no 14 foi um RO. Se no 14 foi um RO e nós estamos no 25, isso é probabilidade, não é adivinhação. Eu não sou uma pessoa que... Aliás, se eu adivinhasse, eu adivinhar o número da loto para eu meter o pé. Entendeu? Então eu não adivinho nada, eu não sou corrupta, mas por probabilidade, porque eu não sou idiota, se no exame 14 foi RO, porra, se for um recurso é RE. Sacou? É o que eu acho que a banca vai pensar. Recurso extraordinário, sempre no cabimento, porque é pontuado pela banca, tem que combinar o 102.3 A e B, A e C, A e D. Eu ensinei cada um a vocês. Eu disse para vocês, literalmente, que o A é genérico. O A diz, se a decisão fere a Constituição. O B diz, declarar. A banca vai escrever isso na prova, hein? Essa é a palavra mágica que vai estar escrito. O acórdão declarou. Se tu ler isso, é o RE. Se a banca diz assim, ó, o acórdão declarou. Basta ler isso. Tu já viu a peça. Professora Sá, tem certeza absoluta que o cara vai fazer isso? Eu conheço ele. Ele não é sujo. Ele é um cara limpo. Ele é um cara que escreve claro. Ele vai escrever o acórdão. No acórdão, o tribunal declarou... Ai, chega até a ficar arrepiada. A inconstitucionalidade, ele vai dizer, de lei ou tratado federal, recurso extraordinário. Nem pensa para o mal não te visitar. É a combinação do A com B. A combinação do A com C é um recurso extraordinário, filho de uma representação de inconstitucionalidade. Então, nesse problema aqui, eu vou ter a seguinte estrutura. Ah, vocês sabem muito. Olha para mim. É aquela coisa cafona que vocês já sabem. Ele vai dizer que uma lei municipal fere a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Pô, gente, o que mais tem no município do Rio é lei inconstitucional. Lei proibindo Uber, lei para Light, lei para SEDAI e lei para esgoto. Ó, como é que o município quer regulamentar? SEDAI, Estado, Light, União. A lei municipal é toda inconstitucional. A banca vai dizer... Lei municipal fere a Constituição Estadual, norma parâmetro da federal. Entraram com RI no TJ. O TJ
fez prevalecer a lei municipal no acórdão. Se o TJ fez prevalecer a lei municipal, da decisão do TJ é cabível recurso extraordinário no STF, com fulcro no 102.3a, a linha C. Isso aqui é a estrutura do exame 10. No exame 10, é uma lei municipal que proíbe o prefeito de viajar. O cara entra com RI no TJ e o TJ faz prevalecer a lei municipal proibindo o prefeito de viajar. A peça cabível do exame 10, recurso extraordinário, recurso extraordinário. Na estrutura do recurso extraordinário entram dois tópicos. Repercussão geral, que é toda feita a estrutura em cima da em cima do CPC. Professora, de onde eu vou fazer a repercussão geral? CPC. CPC. O que é repercussão geral? É provar que o que você está discutindo... Está comigo, né, Edson? É, porque tu está em Londres. Então, é provar que o que você está discutindo ultrapassa a lide, ultrapassa o conflito. Todo mundo comigo ou não? Se der nervoso, escuta o que eu vou falar. Se der nervoso, pega o CPC, cita todos os artigos. Abre o tópico da repercussão geral. Começa só com aquele parágrafo inicial. O Supremo Tribunal Federal exige para a análise ou como juízo de admissibilidade do recurso extraordinário a demonstração da repercussão geral. Salvo engano, é o parágrafo 1º que diz, artigo 1000 e pouco, parágrafo 1º diz, de acordo com o artigo 1035, parágrafo 1º, não é isso? De acordo com o artigo 1035, parágrafo 1º, repercussão geral é ponto. Aí copia, entendeu? Copia. Ponto. Aí, no caso em tela, a repercussão geral está presente, haja vista que, se a lei municipal proíbe, fala nas suas palavras mesmo, dane-se, se a lei municipal proíbe o prefeito de viajar, prejudica a função do prefeito no exercício das funções como chefe do Poder Executivo, o que gera insegurança jurídica. Ponto. Presente a repercussão geral, que o recurso seja recebido. O cara vai te dar o ponto. Fala com as suas palavras, olha para mim. No nervoso. Não fique idiotamente. Não, a professora disse, escreve. Escreve. Agora, o detalhe é escrever e citar artigo. Entendeu ou não? Beleza. Só isso que eu preciso de vocês. Lembrando que o pré-questionamento é você provar que você vem discutindo a matéria o tempo todo, mas que a decisão foi mantida. Lembrando que tem a tempestividade. Ponto. Pré-questionamento, tempestividade e repercussão geral. Engulam a estrutura do RE, hein? Por favor. Agora eu vou explicar o terceiro cabimento do RE. Se o acórdão faz, a banca diz, o acórdão, lembra que você foi contratado no acórdão. A banca diz, no acórdão, salvo engano foi exame 12, no acórdão, o tribunal fez prevalecer a lei local é lei municipal, lei local é lei municipal, lei local é lei municipal. No acórdão fez prevalecer lei local e não fez prevalecer lei federal. É mentira. Não é a lei federal que está sendo ferida. Quem está sendo ferida é a própria Constituição. Porque quando o município regulamentou a lei, já feriu a Constituição. Quando o município fez a lei, ele já fez a lei contrária à própria Constituição, nos limites do 31 e 32. Lembrando que quando o município legisla matéria de interesse local, ele invade o artigo 22. E quando ele legisla matéria de caráter suplementar, ele invade o artigo 24. Já ensinei isso a vocês. Por exemplo, eu falei, tem um problema, exame 35 da CESP, para reavivar a memória de vocês. Olha para mim. Aquela questão que diz assim, determinado município que tem como carro-chefe a pesca, regulamentou no seu município a pesca, o consumo, o transporte da pesca, e se a lei não for cumprida, será determinada uma multa, uma sanção.
Olha para mim. A pergunta da banca é se a lei é constitucional. Sim, ó. Quando ele regulamentou a pesca, ele regulamentou em caráter suplementar. É o 32 combinado com 24 que tem pesca. Quando ele determinou o consumo da pesca. Por que ele poderia determinar? Porque a pesca é matéria relevante e urgente. É carro-chefe da economia do município. E transporte está em que artigo? 22. Vocês sabem que transporte no Brasil é matéria privativa da União. Mas o município, naquele problema, não regulamentou qualquer transporte. Regulamentou o transporte de quê? Da pesca, que é carro-chefe para o município. Portanto, preenche o requisito de ser matéria de interesse local. E a lei daquele município era toda constitucional. Então, se a banca diz que no acórdão a lei do município prevaleceu e não prevaleceu a lei federal, a peça cabível é recurso extraordinário. Se eu analisei, não cabe RO, não cabe RE, minha terceira análise é uma reclamação. Se o acórdão fere súmula vinculante ou ação de controle, reclamação. Se não cabe nada, recurso especial para o STJ, cuja possibilidade é mínima, porque recurso especial é recurso de legalidade. E a gente estuda o tempo todo controle de constitucionalidade. Então, eu tenho que me ligar no momento que eu fui contratada. Se a banca me dá um problema, eu já li, ó, só de passar o olho rápido, eu vi, pô, é caso concreto inicial. Então, dane-se os recursos. Entenderam ou não? É assim que se faz. Pô, é caso concreto inicial, acabou. Não é recurso. Aí eu penso nas ações iniciais. Mas se eu fui contratada na sentença, embargos, reclamação, remédio e apelação. Mas se eu fui contratada no acórdão e o acórdão nega remédio, é um recurso ordinário para o Supremo ou para o STJ. Se o acórdão fere a Constituição, recurso extraordinário. Se o acórdão fere súmula vinculante ou ação de controle, reclamação. E se o acórdão fere legalidade, recurso especial. Dúvidas? Não? Está dando comigo? Perfeito. Posso pagar? Ok. Professora, e daí? E daí que... A única possibilidade que é o RO é negar remédio. É a única. Porque você não sabe nada de crime político, nem de Estado estrangeiro. Entendeu? Isso aí. Eu já entendi a pergunta. Ok, olha para cá. Professora, vem comigo. A gente, então, aprendeu que as peças são peças iniciais, se eu fui contratada aqui, se eu fui contratada na sentença, eu estou no embargos, estou na reclamação, estou no remédio e estou na apelação. Se eu fui contratada no acórdão, eu estou no RO, no RE, eu estou na reclamação e no recurso especial. Dúvidas? Se eu tiver isso na minha cabeça, eu não tenho como errar. É o momento processual, ou eu vou contratada aqui, ou aqui, ou aqui, ó. Dúvidas? Não posso errar. Cabe de tudo. Professora, reclamação cabe como peça inicial, cabe reclamação de uma sentença e cabe reclamação de um acórdão. Exatamente. Reclamação tem natureza jurídica de ação. Lembrando que a súmula 734 do STF diz que é cabível a reclamação enquanto a decisão não transitar em julgado. Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal. Usem na peça. Súmula 734. Súmula 734. Súmula... Eu nunca sei se é 734 ou 737, mas eu acho que é 734. 734, tá. Minha cabeça é muita coisa. A RI é cabível quando lei municipal é contrária à Constituição Estadual e à Constituição Federal. Se a banca diz, determinado município na Câmara Municipal aprovou uma lei
para Light, aprovou uma lei para SEDAI, aprovou uma lei proibindo o Uber. A lei municipal, primeiro fere a Constituição Estadual, depois a federal. Qual é a peça cabível? Representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Por que não cabe a DPF no Supremo? A DPF é ação subsidiária. Se couber outra, não cabe a DPF. Artigo 4º da Lei 9882. Para a peça ser uma representação de inconstitucionalidade, eu entendo que a banca vai te dar uma lei municipal. Uma lei municipal, é o que eu vejo. Uma lei ou um ato. Dúvidas? Isso tudo a gente fez. Não? Posso? Beleza. Posso continuar? Tem, mas eu acho muito difícil cair, porque assim, o que ele está falando da reclamação da usurpação de competência? É quando um tribunal julga no lugar do STF. Por exemplo, quando um litígio entre Estado estrangeiro e Estado membro é do Supremo. Aí quem julgou foi o STJ, usurpação de competência. Muito longe para cair, entendeu? Não dá para ser. Mas dá para ser as outras que eu te ensinei. Entendeu? Isso aí, não dá. Fica muito viajada, Maurese. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Lei municipal. Se a lei municipal fere direto a federal, sem a estadual entrar no meio, aí a DPF. Se a lei municipal fere direto a Constituição Federal e a estadual, isso é difícil, hein? Eu não conheço. A Constituição Estadual não entra no meio, a ação cabível passa a ser a DPF. Dúvidas? Hein, turma? Não? Ok, perfeito. Posso pagar? Domingo vai ser fácil. É só fazer do jeito que eu ensinei para vocês. Se vocês fizerem errado, eu dou na cara. Posso? Olha para mim. Eu espero uma questão assim. Espero. Foi proposta uma emenda. Eu espero essa questão na prova. Eu espero uma questão assim, ó. Foi proposta uma emenda. E a emenda proposta, ela vai ser por parlamentar. 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Ok, isso está de acordo com o artigo 60 que eu já ensinei para vocês. Quem propõe emenda? 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Nós temos 513 deputados. A banca pode dar números, hein? Números. 171, 513 dividido por 3, 171. E 81 por 3, 27. Então, para eu apresentar uma emenda na Câmara, eu preciso de 171 deputados. Para eu apresentar uma emenda no Senado, 27 senadores. Todo mundo comigo? Aí a banca diz, a emenda foi apresentada por 1/3. Os assuntos da emenda são assuntos. Regra para servidor. E estabilidade ou aposentadoria. Então, uma regra para servidor, tipo, um benefício do 39, parágrafo 4º. 39, parágrafo 4º. Ó, tô indo na veia. Então, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado apresentou uma emenda com 2 matérias. Primeira matéria, regra para servidor do 39, parágrafo 4º e regra de estabilidade do 41 e aposentadoria do 40. Perguntas da banca. Perguntas. Primeira pergunta, quanto à iniciativa? Sempre essa é a primeira pergunta. Resposta. Eu quero que respondam como eu disse. Não comece por sim ou não. Já disse para vocês. Vamos lá. De acordo com o artigo 60, quem propõe emenda é o presidente da República, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, respeitando a representatividade. Ponto. No caso em tela, a emenda foi proposta por 1/3 da Câmara, portanto, respeitou o requisito legal.
Assim, o projeto de lei não tem vício de iniciativa. Segue as regras constitucionais. Respondi a primeira pergunta e ganhei o ponto integral. De acordo com o artigo, ponto. Primeiro eu explico o artigo, depois eu volto para o caso em tela. Ponto. Segunda pergunta. As matérias apresentadas na emenda estão corretas? Ou ele pode dividir em duas perguntas. Quanto às regras dos servidores estão corretas? Pergunta 2, que é isso que ele faz, ele divide em quesitos. E quanto à estabilidade e aposentadoria? 3. Agora eu vou responder essa. Posso? Vou responder essa, hein? O artigo 61... O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, A e C, estabelece que por lei complementar ou por lei ordinária, quem propõe regra para servidor público é o presidente da República. Ponto. E o artigo 60 permite que 1/3 do parlamento possa, por emenda, modificar a Constituição. Ponto. Só expliquei, ó. Só expliquei. Comecei só por artigo, ó. O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 3, A e C, determinam que, por lei ordinária e lei complementar, quem apresenta a regra para servidor público é presidente da República. Ponto. O artigo 60 permite que parlamentar, com o mínimo de 1/3, apresente emenda na Constituição. Ponto. Olha para mim, ó. No caso em tela, 1/3 do parlamento, aqui, ó. No caso em tela, 1/3 do parlamento fizeram propostas para os servidores públicos no artigo 39, parágrafo 4º. Portanto, agiram corretamente. Ponto. Estou falando bem devagar, hein? Ponto. Insta a frisar que regra para servidor público, por lei ordinária e lei complementar, só pode ser apresentada pelo presidente. Mas regra para servidor público pode ser apresentada por parlamentar por emenda constitucional. Portanto, na matéria do artigo 39, parágrafo 4º, eles agiram corretamente. Por isso que a banca vai separar. Agora, terceira pergunta. Quanto à estabilidade e aposentadoria, eles poderiam ter apresentado uma emenda? O artigo 61, parágrafo 1º, 2C. O artigo 61, parágrafo 1º, 2C, determina que a matéria estabilidade e a aposentadoria é de iniciativa do presidente. Ponto. E estas matérias, como são pertinentes da Constituição, só podem ser apresentadas por emenda constitucional, cuja iniciativa, neste caso, é só do presidente. Ponto. O artigo 60 permite que o presidente apresente emenda constitucional na matéria estabilidade e estabilidade do artigo 41 e a aposentadoria do artigo 40. Ponto. Portanto, por emenda, só quem pode alterar estabilidade e aposentadoria no país é o presidente. Nesta matéria apresentada pelos parlamentares, existe vício de inconstitucionalidade. Podemos dizer que a emenda é parcialmente inconstitucional. Aqui ela está certa, aqui ela está errada. Só quem pode apresentar emenda sobre estabilidade e aposentadoria é o presidente da República. Ainda que parlamentar possa apresentar emenda, nesta matéria não pode, por causa desse artigo. Eu estou esperando esta questão na prova. Dúvidas? Outra questão que ele pode fazer. Posso? Se errarem, eu mato vocês. Combinado, né? Vocês estão prontos para responder isso tudo. Agora é para explicar. Explica no seu português.
Mas explica. Agora olha para mim. A banca diz: determinada Constituição Estadual sofreu uma emenda. A emenda versa sobre... Escuta. Lá embaixo, ele vai botar assim, ó. Na época da aprovação, o Estado vivia sob intervenção federal. Eu estou esperando também uma questão dessa. Presta atenção, hein? Ele vai separar as informações. Ó. A Constituição Estadual sofreu uma emenda sobre... Então, primeira pergunta. Ele vai dizer no problema quem propôs a emenda. Aí ele vai perguntar: quanto à iniciativa, está correta? Eu já ensinei para vocês que o artigo 60 para a Constituição Estadual é norma de reprodução obrigatória. Então, olha para mim. Se lá em cima quem apresenta a emenda é o presidente, no Estado é o governador. Se lá em cima é 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado, aqui é 1/3 da Assembleia, todo mundo comigo? E 1/3 e mais da metade das câmaras municipais. Não é isso? Ok. Aí ele diz, foi o governador. Aí eu vou pegar o artigo 60, vou dizer que é norma de reprodução obrigatória e vou avocar para o governador pelo princípio da simetria e vou dizer que a iniciativa está correta. Todo mundo comigo? Beleza? Aí ele vai me dar qual é o assunto da emenda. Por exemplo, aí vai ser cafona. O segredo não está aqui, vai estar aqui. Ele vai dizer que a emenda versa sobre, sei lá, direito de reunião. Direito de reunião. Aí ele diz que para ter reunião naquele estado, vai ter que ter autorização do Poder Executivo. Fere o artigo 5º, e o artigo 5º é cláusula pétrea. Então, essa emenda fere uma limitação material ou cláusula pétrea. Todo mundo comigo ou não? Sim. Terceira pergunta. A emenda foi discutida corretamente? O Estado não estava sob intervenção federal? Essa emenda poderia ter sido aprovada? Essa emenda é nula, desde o dia que nasceu. Nunca poderia ter sido aprovada. O artigo 60, parágrafo 1º, é uma limitação circunstancial, que diz que a Constituição Federal não pode ser emendada durante estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Se a Constituição Federal não pode ser emendada, a Constituição do Estado também. Então, se esse Estado estava vivendo a intervenção federal e houve uma emenda aprovada, essa emenda é nula. Não pode se aprovar a emenda durante a intervenção federal, porque isso, a intervenção é uma situação de exceção. É uma limitação circunstancial. Artigo 60, parágrafo 1º. Ele pode criar uma emenda na Constituição Estadual ou na lei orgânica do município, mesmo que seja lei orgânica. Se o município mora no estado que está sofrendo a intervenção, nem lei orgânica de município pode sofrer emenda. A emenda aprovada é nula. Nós estamos preparados para fazer a prova. Lembrem que vocês têm que escrever: o Poder Constituinte Originário estabeleceu formas e limitações para o Poder Constituinte Derivado decorrente e, quando é proposta uma emenda, reformador. O Poder Constituinte Originário estabeleceu formas e limitações para o Poder Constituinte Derivado decorrente ou para o Poder Constituinte Derivado reformador. Dúvidas? Não? Beleza. Por que tem que cortar? Tem? Hein, Rom? Mais um detalhe. Dá ou não dá? Não dá. Voltamos já. Plim, 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 plim. Voltamos.